Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós fazemos sobre cura da alma e as emoções, e vamos abordar um importante tema, que tem gerado dúvidas, e de uma forma bem sucinta. As pessoas muitas vezes perguntam, poxa, mas a cura da alma, não é isso? É uma doença, pode ser uma doença, né? Nós podemos procurar um médico, não é? Muitas dúvidas, não é? Ou muitas pessoas questionam, pode uma pessoa que crê, não é? Uma pessoa que anda pela palavra procurar um médico para ser curado, não é? Será que pode isso, não é? Então nós vamos ver a resposta disso e nós vamos ver também um outro ponto que é muito importante, que tem gerado muitas dúvidas de uma forma muito sucinta, não é? Existem, não é, doenças no corpo, existem doenças que são da alma, os transtornos que nós vimos, nós temos visto isso toda quarta-feira, mas existem doenças que são no espírito. E essas doenças que são no espírito, elas só saem, do nosso vida, só são resolvidas quando existe a libertação, uma libertação espiritual. Mas quando saber qual um caso, qual outro? O que nós devemos fazer? Quais os cuidados que nós devemos fazer? Como saber se nós estamos diante de uma doença que é simplesmente no físico, no corpo, ou então na alma, na mente, uma doença que envolve as emoções? Ou então quando se trata de uma doença ou de um poder que ataca o espírito, que aprisiona o espírito, ou seja, vamos chamar assim, uma doença que atinge o espírito, uma doença espiritual. Muito bem. Em primeiro lugar, eu só queria lembrar que Jesus Cristo, lá em João 10,10, ele fala assim que o ladrão, ele querendo se referir ao diabo, não vem senão a roubar, matar e destruir. Então, quando existe um domínio do espírito, em algumas igrejas se chama, a pessoa está dominada no espírito, ou seja, quando se trata de uma opressão, quando se trata de uma possessão, ou seja, quando na vida da pessoa, no espírito da pessoa, entrou o poder do mal e dominou a pessoa. Então, esse domínio ele pode fazer com que a pessoa tenha problemas no corpo e na alma. Mas nós não podemos dizer que uma pessoa que tem uma enfermidade no corpo, por exemplo, uma gastrite ou qualquer outra doença, que ela está com um problema de uma prisão espiritual. A doença ela pode ser simplesmente no corpo. Assim como, por exemplo, um trauma, assim como, por exemplo, vamos dizer, um complexo, uma ansiedade, pode ser um problema só de alma, não tem nenhuma relação com uma parte espiritual. Mas quando existe vamos dizer assim, o domínio no espírito, a possessão no espírito, a opressão no espírito, então há o poder para se atingir o corpo e a alma. Por isso que Jesus fala, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Ele vem para não só dominar o espírito, mas acabar com a vida da pessoa por completo. Uma dúvida também que as pessoas têm, poxa, mas uma pessoa ela pode procurar um médico, Nós vamos ver então isso lá em Mateus, no capítulo 9, quando Jesus Cristo, lá no versículo 12, Mateus 9, 12, ele fala assim, Mateus Novo Testamento, capítulo 9, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então fica claro, que Jesus mesmo ele reconhece que as pessoas que estão doentes, Deus deixa na terra os médicos, que são pessoas capacitadas por Deus, pessoas que estão fazendo a obra que Deus quer, ou seja, preservando a vida. Assim como os bombeiros, assim como todas as pessoas que estão em linhas de frente para defender o povo de Deus ou todas as pessoas que sofrem. Muito bem. Sem falar que nós também conhecemos aqui pela Bíblia um outro médico, que até escreveu 2 livros, e ele é conhecido como o médico amado. Eu queria que você fosse lá no livro de Colossenses, no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 14. Está escrito assim, Paulo ele vai se despedir, ele fala assim, sauda-vos, Lucas, médico amado. Amém? Então, o Dr. Lucas foi usado por Deus para escrever a palavra, escrever o evangelho, muito bem. Então, nós sabemos que os médicos eles são pessoas que Deus usa para curar o seu povo. Então,
não há nenhum problema, não é? Você tem um problema de uma gastrite, você vai no médico, não é? Para cuidar da sua gastrite. Você tem um problema na sua mente, você deve procurar, não é? Um médico, um psicólogo, um psiquiatra conforme a necessidade. Se houver a necessidade, você vai. Se não houver necessidade, não, então não há, você não precisa buscar. Mas a partir do momento em que você passa por um momento de aflição, você quer resolver o seu problema e tem à disposição médicos, mas não há problema nisso. Agora, precisa ficar muito claro, quando o problema é espiritual, né, nem você com a sua vontade própria, nem eu com a vontade própria, nem um médico, nem medicamentos vai resolver, porque se o problema é espiritual, ele só pode ser resolvido espiritualmente. Né? Como saber? Né? Então, hoje nós precisaríamos entender o seguinte: diante do que eu estou? De uma doença que é simplesmente uma doença do corpo, uma doença da alma, ou de uma doença, de um mal espiritual? Como saber isso? Eu queria que você fosse comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. A característica de uma pessoa que está com problema espiritual, em algumas igrejas falam assim, ele está dominado, está possuído, não está possesso, qualquer outro termo, não é? Mas nós não vamos entrar muito nesse detalhe, né? Nós podemos voltar nesse assunto num culto, num grupo familiar que nós tenhamos como tema, não é? A libertação, batalha espiritual. Mas hoje só precisamos entender o seguinte: qual a característica de uma pessoa que está com problema também no espírito? Esse versículo 26. E tornarem a despertar, quer dizer, uma pessoa que está sob o domínio do mal, ela não está acordada, não é? Ela não está desperta. Desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Há características de uma pessoa que está dominada pelo poder maligno, não é? Uma pessoa que está no cativeiro, vamos dizer assim, que está presa, não é? Ela que nem ele fala que estão presos, é justamente a perda da vontade. A pessoa não consegue fazer aquilo que ela quer. Não é? Ela está aprisionada, ela não consegue fazer o que seria o desejo dela. Alguma coisa dentro dela impele ela a fazer aquilo que ela poderia até gostar de fazer, mas ela não se vê mais como deixando de fazer. Um exemplo disso, nós podemos dizer, são os vícios, né, em que a pessoa entra e depois não tem como sair, e vícios em todos os sentidos, não só drogas, bebidas, cigarros, essas coisas, mas pornografia, né, qualquer coisa que prende a pessoa e ela não consegue sair, mesmo sabendo que isso é contrário à palavra de Deus. Amém? Então é muito claro, né, que nesse caso se trata de uma prisão espiritual. O que nós devemos fazer, né, no nosso dia a dia? Como que nós devemos agir? Nós devemos tomar muito cuidado para não deixar o que a gente, também algumas igrejas, né, se chama brechas, né, ou portas, para que os demônios entrem. Os demônios, para entrar na vida de uma pessoa, para haver essa possessão, para eles dominarem uma pessoa, precisa haver uma porta aberta. Né? Eles precisam entrar por uma brecha, vamos dizer assim. Lá, o apóstolo Pedro, né, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele fala assim: sede sóbrios. O que ele quis dizer com sede sóbrios? Vocês vigiem, sabe? Tomem cuidado com o que vocês fazem, né? Com quem vocês andam, com o que vocês leem, com o que vocês ouvem, com o que vocês assistem. Não é? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer, na verdade, tragar, ou seja, ele quer destruir. E para isso ele entra na vida da pessoa, ele vai ter que entrar na vida da pessoa. Muito bem. A Bíblia, ela mostra isso claramente no caso do rei Saul. Né? Saul foi um rei que foi o primeiro rei de Israel, né? Um homem separado, né? Um homem preparado por Deus e que tinha tudo para vencer. Né? Então eu queria que você fosse lá comigo em 1 Samuel capítulo 10, está escrito assim, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão ou maioral, principal, sobre a tua herdade ou sobre o teu povo? Não é? Mas o que levou Saul, não é, a depois, só para você ter uma ideia do que aconteceu com ele, lá no capítulo 16, no versículo 14,
né? Se você for um pouquinho para frente, eu não vou ler tudo para não ficar muito cansativo, mas se você ver lá no capítulo 16, versículo 14, fala assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O que levou ele a perder o Espírito do Senhor? E assombrava o espírito mau da parte do Senhor, ou seja, que Deus permitiu que assombrasse. Ele escolheu, né, esse caminho. A ponto de, no versículo 23, ele precisar chamar Davi, para que Davi, tocando a harpa, ou seja, adorando a Deus através do louvor, ele pudesse ter um pouco de sossego na sua alma. Olha só, e sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Muito bem. O que ele fez? Não é? Ele abriu, né, portas. Eu queria que você fosse, né, eu vou citar bem rapidamente para não ficar cansativo. Né? Por exemplo, quando nós vamos aqui em Samuel, né, no livro de Samuel, no capítulo 13, nós vamos ver no versículo 8, versículo 9. Né? Aqui ele tinha recebido uma ordem do profeta Samuel, não é? Para que esperasse Samuel chegar, para que fosse oferecido o holocausto. Ele não espera. No versículo 8, esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ora, Saul, ele não poderia fazer isso, porque Samuel, ele era um sacerdote, também era um profeta e era um juiz. Ele tinha a unção para fazer essa oferta. Ele era uma autoridade para fazer isso. Eu queria que você deixasse marcado aí, mas fosse comigo lá no livro de Romanos, né? E nós vamos ver lá em Romanos capítulo 13, né, que Paulo ele faz um alerta para todos nós, para nós não cairmos em armadilhas e deixarmos portas e brechas, né, para que o inimigo entre na nossa vida e depois a pessoa fala: pô, mas eu não sei por que acontece isso. Olha só, Romanos capítulo 3, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades. A potestade significa autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas, foram ordenadas por Deus. Quer dizer, as que existem foram ordenadas por Deus. São permissão de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, né, levantada por Deus, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Ele abriu essa porta. Outra porta que Saul abre, né, é que quando ele recebe uma ordem de Deus, ele não cumpre ela totalmente. Né? Ele acha que ele fazendo só em parte, estaria tudo bem. Ele recebe a ordem para acabar destruir todos os inimigos do povo de Deus, todos os inimigos que tinham afrontado Deus. Mas ele não faz, ele poupa alguns animais, ele poupa algumas pessoas, totalmente contrário ao que Deus tinha ordenado. Então lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 10, está escrito assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Não é? Então Samuel se contristou, ficou triste, e toda a noite clamou ao Senhor. Você sabe que quando nós temos a palavra de Deus, nós não podemos, sob nenhum pretexto, deixar de cumpri-la. Né? Quando, deixa Samuel marcado, mas voltando um pouquinho para trás, no 6º livro da Bíblia, lá no livro de Josué, Deus dá uma ordem para que Josué prosperasse. Ele fala assim, eu queria que você prestasse atenção nas palavras. Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei, não é, que meu servo Moisés te ordenou. Você vê que o que Samuel tinha ordenado para Saul, ele não cumpriu. E aqui Deus fala para Josué, cumpra tudo que Moisés, não é, te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente, ou seja, para que você tenha sucesso, né? Te conduzas por onde quer que andares. Muito bem. A terceira coisa que ele faz é uma coisa que afronta Deus de tal maneira, né, que Deus chama abominação. Eu queria que você fosse comigo lá então em 1 Samuel, mas no capítulo 28. Quando ele começa a desobedecer Deus, Deus não vem mais, ele não ouve mais Deus e Deus também não atende às suas orações. Aí lá em 1 Samuel capítulo 28, no versículo 6,
né? Ele queria uma resposta de Deus. Então está escrito assim: e perguntou Saul ao Senhor, né? Porém o Senhor lhe não respondeu, né? Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. É lógico, ele estava desligado da vontade de Deus, estava contrário à vontade de Deus. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinha. Olha, presta atenção nessas palavras. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, outras roupas, e foi ele, com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu disser. Versículo 9. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, né? Por que, pois, me armas um laço a minha vida para me matar? Então a própria feiticeira falou assim: você sabe que Deus não aprova isso, você veio aqui para me matar, você veio fazer uma armadilha? E aí ele faz um juramento por Deus, olha que ponto que ele chega. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Se você voltar um pouco, eu queria que você fosse lá em Deuteronômio, né, o 5º livro do Pentateuco, da lei que Deus tinha dado para Moisés, né, e para todo o povo, né, de Israel. No capítulo 18, nós vamos ler o versículo 9 a 12. Olha só, preste atenção nas palavras. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações. Abominações é aquilo que Deus não suporta, né? Daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Vai guardando aí. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação, ou seja, Deus não suporta, né, ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus te lança fora de diante dele. Por isso que muitas pessoas, né, consultam, por exemplo, astrologia, o horóscopo, essas coisas, não é? Isso daí está totalmente fora da palavra de Deus. E isso abre brechas para Satanás e o poder das trevas virem atuar na vida das pessoas, né? Mas nós temos, né, todas as pessoas que por qualquer motivo abriram as portas, abriram brechas, né, e para encerrar, nós temos, né, aquele que veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os cativos, para tirar das prisões espirituais. Quando cuidados de médicos, né, do corpo ou de médicos da alma não resolvem, não é, quando se trata de um domínio, de uma prisão espiritual, nós temos um remédio que é infalível, um remédio poderoso. Esse remédio é o Senhor Jesus Cristo. É o único remédio que pode nos libertar das prisões espirituais. Eu queria que você fosse para encerrar lá no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Está escrito assim, não é? Jesus, né, ele vai até a sinagoga, toma as escrituras na mão e lê assim, ó, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a levar ou a pregoar liberdade aos cativos. Guarde bem isso. E dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano novo, né, o ano aceitável, né, a nova aliança do Senhor. Glórias a Deus por isso. Eu espero que você tenha entendido, né, como que nós podemos saber, não é, se nós estamos diante de uma doença simplesmente física ou da alma, não é, do corpo, da alma, ou se estamos debaixo de uma prisão, não é? Se estivermos debaixo de uma prisão, nós sabemos a quem clamar. Nós temos um remédio que é suficiente, não é, para nos dar a liberdade. E aí nós temos que fazer o que o apóstolo Pedro fala, não é, recomendou. Cuidar para que nós não caiamos de novo nos mesmos erros, não deixamos brechas e portas. Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa tua palavra. Obrigado, meu Pai,
Em nome de Jesus Cristo, que todas as pessoas que estiverem vendo essa mensagem, assistindo, ouvindo essa palavra, meu Pai, que elas tenham, através do Teu Espírito Santo, o conhecimento e o discernimento, meu Pai, para que possam, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, serem vencedoras, como é a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até domingo, não é, no culto virtual, às 10 horas da manhã, no próximo domingo. Ou até na igreja, não é? Aqueles que vão no culto presencial, não é? Vai ser também às 10 horas da manhã e eu queria convidar a todos para estarem presentes. Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até lá em nome de Jesus.